Bom dia, pessoal. Já quero começar esse vídeo agradecendo essa sugestão de tema que é do meu amigo João, né? E quero já dizer, João, que você tirou algumas noites de sono minha, né? Foram muitos dias de pesquisa, de busca mesmo, né? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande daquilo que eu professo, daquilo que eu falo, né? Eu não quero de forma alguma, né, dizer coisas aqui que estejam fora, né, aí da pauta aí da palavra. Então vamos lá. Bom, a sua pergunta foi o seguinte: o que eu acho sobre o homossexualismo? Qual a minha opinião, qual a minha postura em relação a esse tema e se é pecado? Em primeiro lugar, pesquisando esses dias, não existe um texto que trate diretamente desse assunto, né? Junto com este tema, né, sempre vai vir um tema, né, ramificado. Por exemplo, vai falar de promiscuidade, vai falar de adultério, enfim. Então, todos os pecados, né, todos os erros cometidos, as faltas cometidas oriundas da procedência sexual, não vai ser direcionado ao homossexualismo, mas vai falar de uma forma geral aí no sexo. A partir do momento que passe algo desequilibrado, aí sim existe ali, né, uma orientação para que se não faça, né? E falando de homossexualismo, a gente tem várias situações, né? Existe, por exemplo, o caso, né, que é o mais comum, né, da pessoa enquanto criança, ela foi molestada, né, e ali gerou-se um trauma e alguns desses casos, né, existe uma reversão, existe uma terapia onde a pessoa se descobre, onde ela consegue vencer essa demanda e ela consegue retornar com a sua sexualidade, enfim. Mas tem alguns casos que não, né, que a pessoa ela não sente, ela não tem atração nenhuma pelo sexo oposto. Nesses casos, né, é que eu vim trazer para a palavra. E observando Jesus, né, na minha fé, na minha forma de ver, na minha forma de amar, né, o ser humano, que é a imagem do Senhor, é o que eu sempre procurei fazer desde que eu me converti, eu não acredito, né, a minha fé, a minha forma de ver e de viver o evangelho, né, pelo que eu vi de Jesus, eu não creio que uma pessoa que já tenha tentado, que já tenha lutado e entendeu, né, que ela não é assim, eu não creio que Jesus condenaria essa pessoa. Ah, missionário, mas tem um texto do Apocalipse que fala que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Sim, mas esse texto não fala exclusivamente dos afeminados. Lá fala inclusive de quem ama e pratica mentira. E me diga você, você não mente? Você nunca mentiu? Eu não sou hipócrita de dizer que eu não minto, que eu não menti. Ou seja, não existe um assunto direcionado. E aí a gente vai lá no texto de João 8, né, que é um dos momentos assim muito complicados de Jesus, um dos debates muito grandes, que Jesus não está se direcionando a um homossexual, mas ele está provavelmente, né, são ali fariseus mais uma vez, e eles começam a questionar, né, se Jesus é realmente o Messias, e ali Jesus vai dizer assim, olha, vocês são filho do diabo, né, porque vocês praticam das suas obras, né? Ou seja, existe aí uma preocupação muito maior em relação ao caráter, aquilo que a pessoa está escolhendo viver, né? Eu conheço, por exemplo, né, pessoas aí que são homossexuais, né? Não estou fazendo apologia a isso, né? Inclusive, para eu chegar a esse consenso, né, foi muito complicado porque chegou um momento que eu não sabia para que lado que eu iria, né? Eu não sabia o que pensar, porque eu nunca tinha parado para pensar como dessa vez eu parei sobre este tema, né? Eu sei que eu sempre respeitei todo mundo, independente. Eu sempre pensava assim, não, se a pessoa está escolhendo, depois ela vai conversar com Deus, ela vai resolver, não tem nada com isso, né? Ou seja, mas é interessante a gente ter uma opinião, até para a gente, né, poder lidar melhor, né, com a demanda que aparece, tem surgido muita demanda. Muitos amigos, pessoas do ministério que eu, né, que eu deparo, que eu vou atender e que, né, se abrem ali, enfim, né, fechando aqui a régua. O que Deus realmente ele espera é que nós creiamos,
que Jesus é o Senhor, a salvação ela se dá através desse reconhecimento, né? A partir do momento que eu reconheci, que eu me tornei um cristão, me converti dos meus maus hábitos, né, dos meus pecados. Ah, mas então o que que é pecado? Nós temos um vídeo, depois dê uma olhadinha do conceito de pecado, né? E eu entendo o pecado por tudo aquilo que me prejudica e prejudica o meu próximo, né? Portanto, quando eu pego uma pessoa que assedia a outra e ela é homossexual e ela força o outro, aí ela está prejudicando, aí é pecado, né? Quando ela pega uma criança que é inocente, pecado claramente, mas, né, num outro momento que a pessoa ela ama, ela procura fazer o bem, ela procura viver uma vida pautada no caráter de Jesus, aí infelizmente, né, para tristeza de muitos legalistas, quem sou eu para condenar essa pessoa? E eu não creio que Jesus condenaria. Portanto, meu querido, né, a minha postura em relação ao homossexualismo é essa, né? Enfim, só quem eu nem imagino como deva ser as batalhas enfrentadas, né, contra tantas questões, né? Aconselho a todas as pessoas que têm dificuldade em relação a lidar, em relação a ser, que procurem uma terapia, né? Tem um canal de um pastor que eu amo muito e que eu gosto muito, inclusive eu assisti alguns vídeos dele até para chegar a essa conclusão, né? O pastor Caio Fábio, depois dá uma pesquisada sobre o que ele fala, ele tem matérias, ele tem, né, muita coisa escrita bacana, pude pesquisar ali, muito interessante. Né? Então eu deixo aqui para vocês que têm essa questão, que procurem, que estudem e que principalmente amem independente de qualquer coisa. Né? No amor, há respeito, é aquela coisa. Eu sempre disse para as pessoas que se aproximaram de mim e falaram isso. Né? Graças a Deus, assim, nunca tive problema em relação a isso, de alguém me assediar, mas eu sempre trato com muito respeito para também ser respeitado. E não há diferença de pecados, né? Para Deus assaltar um banco, R$ 1 milhão ou 1 centavo, está errado do mesmo jeito. Então, se a gente for peneirar e for ver, todos nós somos pecadores. Então, não tem como eu atacar alguém ou dizer que esse ou aquele não vão ser salvos. Isso aí cabe a Deus. Eu sei que eu vou contribuir para que a pessoa viva bem e encontre esse caminho e esteja em paz aqui na terra. Porque o reino de Deus, ele veio exatamente para ser estabelecido e trazer ordem a todas as coisas. Só que a ordem da minha vida e na minha vida é uma, da ordem na vida do outro pode ser outra demanda. Ok, pessoal? Que Deus abençoe, que eu possa ter contribuído aí. Foi muito bom para mim, eu cresci muito com esse tema e com essa pesquisa. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.